Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. E hoje nós vamos começar a apostila 4, tá? E aí nós vamos começar ali na página, deixa eu observar aqui, página 11. A página 11 da apostila 4, ok? Nós vamos estudar um pouco das conjunções hoje. Já entrando nas conjunções, que logo vocês vão aprender as orações, o período composto por coordenação, o período composto por subordinação, que elas são ligadas através de conjunções, né? Ok? Já vou compartilhar ali o livro com vocês para nós começarmos. Só um minutinho. É uma página aqui. Nessa página, aqui já é um exercício, mas eu vou explicar, tá? Para vocês entenderem o que seria a conjunção ali. Ela faz parte das classes gramaticais, são 10 as classes gramaticais, correto? Primeiro vocês estudaram substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, que nós vamos estudar agora, e interjeição. São as 10 classes gramaticais que nós estudamos, base, né, da língua portuguesa, que vocês precisam saber assim na ponta da língua, correto? Muito fácil. Aqui, então, nós temos um exemplo, né? O que é a conjunção? A função da conjunção é ligar orações entre si ou palavras dentro de um sujeito de uma oração, palavras semelhantes ali, correto? Aí nós temos aqui alguns exemplos. Observe que tem algumas palavrinhas grifadas, ok? Então, aí, quando você estuda período, nós temos ali o período composto, é o quê? Você estuda o verbo, nós já estudamos os verbos. Então, nós contamos a quantidade de orações pela quantidade de verbos que nós temos nessas orações, ok? Então, aqui nós temos ali a primeira. Hoje em dia, olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. Ou é ruim, ou é bom, ou engorda, ou emagrece. Observa aqui que foi repetido, né, a mesma palavrinha, ou. Ali eu tenho. Olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. Ou é ruim, ou é bom. Sempre após essa conjunção tem um verbo, ok? Não quer dizer que ele tem que vir após a conjunção, certo, gente? Mas sempre vem indicando que aqui é uma outra oração, ok? Tenho a primeira oração, que eu tenho esse primeiro verbo aqui, olhamos. Aí depois nós temos outros verbos ali. É repetido, né? É, engorda e emagrece. Temos esses verbos. Essas palavrinhas aqui estão ligando essas orações. Então, liga a primeira oração, a segunda oração e... Ok? Então, ali, isso daqui é uma conjunção. Vai ser? Ok. Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Observem aqui que nós temos a palavrinha grifada, mas. Eu como bem. Primeira oração, aqui é a segunda oração. Não consigo manter a disciplina. Aqui temos um verbo, aqui temos outro verbo. E ela está ligando a primeira oração à segunda oração. Eu só esqueci de dizer aqui que essa conjunção ou ela dá uma ideia de escolha, de alternância, correto? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ok? E aqui, mas, eu como bem, mas indica o quê? Algo contrário àquilo que foi dito, certo? Traz uma adversidade, algo contrário àquilo que foi dito antes. Ok? Agora observem esse outro. Raramente pensamos no que realmente queremos, principalmente porque
chegamos a acreditar que tudo o que é gostoso faz mal. Na página 11, ok? A apostila 4. A página está aqui. Correto? Então, ali eu tenho aqui a conjunção porque que ela está explicando aquilo, a segunda oração está explicando alguma coisa em relação à segunda oração. A segunda oração em relação à primeira oração. Aqui eu tenho outra, que ela está indicando uma ideia de explicação, correto? Agora aqui, você pensa demais e deixa de sentir. Essa conjunção está ligando a primeira oração à segunda e ela dá uma ideia de soma, de adição de ideias, correto? A outra ali, quando você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Aqui temos a conjunção quando. E aqui temos outro exemplo, então, bon appétit, ok? Aqui a conjunção, aqui temos apenas uma oração. Só um minutinho, só um minutinho. Continuando lá, continuando ali. Ok, gente. Então, aqui, apenas para que vocês saibam, para que vocês vejam o que é a conjunção. Agora sim, depois eu continuo com esse exercício aqui para vocês, para nós fazermos as questões, né? Que aqui tem essas orações, depois nós vamos ler essas outras orações aqui, sem as conjunções, e ali sim vem as questões para vocês completarem, tá? Agora eu vou para a página 12. Para a página 12 do livro de vocês, que aqui então nós temos conjunções. Palavras como ou, mas, aquelas que eu já falei ali para vocês, por isso que eu li esse primeiro exercício antes, tá? Não estou conseguindo abrir o bate-papo agora, tá? Então eu não vou ler agora o bate-papo. Eu fui tentar abri-lo e não consegui. Palavras como ou, mas, porque, e, quando e então são chamadas de conjunções. Elas são fundamentais para a construção da coerência e da coesão textuais. O que seria isso, gente? Coerência e coesão textuais. Ou seja, para a construção de sentido dos textos, pois servem para estabelecer relações semânticas entre as partes desses textos. Além das conjunções, as preposições e os advérbios também funcionam como articuladores textuais, ou seja, são palavrinhas essenciais para completar o significado das orações dentro de um texto. Correto? Então, ali, as conjunções, as preposições e os advérbios, eles são essenciais ali para completar o significado de um texto. Aqui, se vocês observarem, né, são articuladores textuais. Ali, através deles, você pode escrever tanto uma conjunção, uma preposição, para saber o que eles significam ali dentro do contexto. Correto, gente? Aqui nós temos um outro exercício, eu não vou fazê-lo agora. Vou passar aqui para baixo, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos também, gente, ó, nessa dica que eles colocam aqui, através dos exercícios anteriores que vocês vão fazer depois, é importante observar o contexto. Nós temos ali. Só estou. Agora que eu consegui abrir o bate-papo aqui, tá? Consegui ler. Eu estou apenas explicando conjunção, ok? Não vou fazer as atividades agora. Primeiro eu preciso explicar, tá?
Aqui nós temos... Ai, meu Deus, deixa eu ver de novo. Ok, correto. Então, nós temos aqui alguns outros exemplos que são chamadas de locuções conjuntivas, porque nós temos... Lembra que nós estudamos adjetivo, locução adjetiva, preposição, locução prepositiva. Nós temos conjunção, locução conjuntiva, que é o quê? Um conjunto de palavras, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de conjuntos de palavras, né, de locuções conjuntivas que exercem a mesma função das conjunções, correto? Sempre que, pois, porém, nem, já, mas também. Aqui temos conjunção, logo, antes que, locução conjuntiva, né? Desde que, por isso, como também, no entanto, depois que, e várias outras que temos, tá? Temos muitas conjunções. Então, dentro do contexto, vocês vão saber exatamente o que elas significam, ok? Então, só para vocês saberem, a conjunção, ela está ligando uma oração à outra, ok? Aqui também nós temos a concordância verbal. A concordância verbal, eu acredito que hoje dá tempo de nós fazermos aquele primeiro exercício ali. Eu já expliquei o que é a conjunção, né? Porque é a única coisa que nós podemos dizer, é aquilo que nós já vimos ali, nesse... Cadê, gente? Onde que está escrito? Não é nessa página, é na outra. É aqui, no início. Conjunção, né? São fundamentais para a construção da coerência e coesão textuais, ou seja, para a construção de sentido dos textos, pois servem para estabelecer relações semânticas entre as partes destes textos, além das conjunções, as preposições e os advérbios também funcionam como articuladores. Correto? Então, nós agora vamos ver aqui a concordância verbal. O que é a concordância verbal? É concordar o verbo com o sujeito da oração, correto? Então, olha, existe entre o verbo e o sujeito uma concordância verbal que se expressa pela seguinte regra geral. A regra geral, é claro que aqui nós temos uma regra bastante extensa para concordância verbal, tá, gente? Mas a regra geral é essa: o sujeito concorda com o verbo, concorda com o sujeito da oração. Então, aqui, o verbo concorda com o sujeito, seja ele simples, seja sujeito composto, sujeito oculto, em número e pessoa. O que seria número e pessoa? Número, singular, plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, correto? Então, aqui eu tenho um exemplo. A dieta alimentar de minha família é vegetariana. Temos o sujeito aqui, que é um sujeito um pouquinho mais extenso, né? A dieta alimentar de minha família. Qual é a palavra principal? Qual é o núcleo do sujeito aqui? Aqui está se referindo que é vegetariana. Vegetariana é o quê? Dieta. Então, encontramos o núcleo do sujeito. Está no singular, então o verbo também está concordando com o sujeito da oração no singular, terceira pessoa do singular, correto? Temos aqui um sujeito simples. Temos apenas um núcleo, então ele é um sujeito simples. E aqui o adjetivo também está no singular, concordando aqui com esse verbo, correto? Olha outro exemplo aqui. Bárbara e Bianca amam pizza de chocolate. Aqui eu tenho um sujeito composto, né, de dois núcleos, Bárbara, Bianca, e o verbo está concordando com esse sujeito em número. Olhem aqui, se o sujeito é composto, ele está no plural. Então, o verbo aqui tem que estar concordando com o sujeito no plural também, correto? Então, ali, a regra básica da concordância verbal é essa. O verbo concordar com o sujeito em número e pessoa, sempre. Ok, gente? Eu não posso dizer Bárbara e Bianca ama pizza de chocolate, certo? Aí fica, né? Você vai falar, poxa, como que vai falar desse jeito, né? Bárbara e Bianca ama. Ou eu vou colocar assim, Bárbara e Bianca amamos. Bárbara e Bianca amamos pizza de chocolate. Segunda, a primeira pessoa do plural, nós, também não tem como, tá? Então, essa aqui, a concordância verbal é isso. Você vai observar o sujeito e o verbo sempre concorda com o sujeito dessa oração. Muito fácil isso daí, não é, gente? Bastante simples, bastante fácil.
Tô ocupada. Ok? Entenderam ali, gente? Agora nós vamos voltar lá para... Porque o conteúdo aqui desse capítulo é apenas esse aqui. A conjunção e concordância verbal. Correto? Vou voltar agora lá para o primeiro exercício para vocês entenderem perfeitamente ali a concordância, a conjunção. Correto? Agora sim eu começo já explicando e fazendo esse exercício com vocês. Ok? Eu já li essa primeira parte, então se vocês observarem aqui, hoje em dia olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada, ou é ruim, ou é bom, ou engorda, ou emagrece. Agora vamos ler esses mesmos trechos sem essas palavrinhas que foram destacadas. Olhem ali como está. Hoje em dia, olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. É ruim, é bom, engorda, emagrece. Vamos ver a outra? Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Eu como bem, não consigo manter a disciplina. A número 3. Raramente pensamos no que realmente queremos, principalmente porque chegamos a acreditar que tudo que é gostoso faz mal. Raramente pensamos no que realmente queremos, principalmente chegamos a acreditar, observem bem, principalmente chegamos a acreditar que tudo que é gostoso faz mal. Número 4, você pensa demais e deixa de sentir. Você pensa demais, deixa de sentir. 5. Quando você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Sem a conjunção, você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Olha só. E a última, então, bon appétit. E tirando a conjunção, bon appétit. Aqui até que não traz muita diferença, ok? Mas vamos agora aqui a letra A. Ao comparar os trechos, é possível dizer que as palavras destacadas, elas podem ser retiradas aqui de dentro da oração sem prejuízo para a construção do sentido do texto? Olha bem, principalmente essa primeira aqui, né? Ou é ruim, ou é bom, ou engorda ou emagrece. Você está dizendo que os alimentos, de uma maneira geral, é ruim, é bom, engorda e emagrece? É ruim, é bom? Não sei se é ruim e é bom, né? Para algumas pessoas pode ser ruim, para outras pessoas não, né? Agora aqui, dependendo do organismo também da pessoa, tem algumas pessoas, com certeza vocês conhecem algumas pessoas que comem demais e não engordam, não é? E tem outras pessoas que pensou em comer já estão engordando. E então, se nós retirarmos aqui, ele traz sim um prejuízo ali. Na construção do texto, nós não conseguimos entender perfeitamente, né, a oração. Igual essa daqui. Quando você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Se você tirar o quando, vai ficar: você come com prazer e sem culpa, você come menos. Se você come com prazer e sem culpa, você come muito, não é? Certo? Então, ali há esse prejuízo para a construção do sentido do texto. Segunda, são responsáveis pela construção do sentido de cada trecho do texto? Com certeza, elas são responsáveis. Nós vamos saber o que essas conjunções elas significam dentro do texto, correto? Aqui nessa última acabei não dizendo, eu acredito que eu não falei, indica tempo e aqui conclusão, correto? Aqui não conectam partes do texto e não estabelecem relações entre as partes? Não, gente, de maneira alguma. Elas estabelecem, elas se conectam às orações dentro do texto e elas estabelecem relações entre as partes da oração, ok? Agora aqui,
conectam partes do texto e estabelecem relações entre essas partes. Aí sim. Então, as respostas corretas aqui a essas orações é a segunda e a última. Ok? Agora aqui observem a letra B. Releia o trecho 2. A palavra mas. Vamos ali, a palavra mas. Olhem bem. Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Mas não consigo manter a disciplina. Aqui está indicando o quê? Uma adversidade, algo contrário àquilo que foi dito antes. Se ela está falando que ela come bem, só que ela não consegue manter a disciplina, ela come além daquilo que ela deveria, correto? Então, esse mas, essa conjunção mas, ela estabelece essa relação de adversidade, certo? De algo contrário àquilo que foi dito antes. Então, vamos observar ali. Eu já falei a resposta, né? Acabei já falando a resposta, gente. A palavra mas estabelece uma relação de sentido de adição. Está somando as ideias ali? Não. Ela está dando uma ideia de alternância, de escolha daquilo, escolha ou alternância, vou alternar entre esse e aquele. De conclusão, eu cheguei a uma conclusão, né? Isso, não. Ela traz uma ideia de explicação em relação à primeira oração? Não. De tempo? Não. Ela traz uma relação de contraste, de oposição, algo contrário àquilo que foi dito antes. Correto, gente? Eu acredito, não sei se vocês estão me entendendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Estão conseguindo entender? Sim, é fácil, não é? Ótimo. Aqui nós vamos reescrever o trecho 2, substituindo a palavra mas por ou. Olha só. Depois eu vou reescrever o trecho 2, substituindo a palavra mas por porque. Depois, mas por e, substituindo mas por quando, e depois substituindo mas por então. Olha só como vai ficar. Eu como bem ou não consigo manter a disciplina. Ok? A segunda, substituindo mas por porquê. Eu como bem, porque não consigo manter a disciplina. A outra, substituindo mas por e. Eu como bem e não consigo manter a disciplina. Até que eu posso substituir aqui. Correto? Eu como bem e não consigo manter a disciplina. Agora aqui, mas por quando? Eu como bem quando não consigo manter a disciplina. Vão prestando bastante atenção no significado das conjunções dentro dessas orações. E agora aqui, mas por então. Eu como bem, então não consigo manter a disciplina. Se você observar aqui, ela também tem um pouco de lógica aqui dentro, ok? É só vocês eliminarem ali o mas por essas conjunções que estão aqui. Eu não sei se vocês copiaram, se vocês estão copiando. Estão copiando. Eu aguardo um pouquinho, vocês terminarem de copiar, enquanto isso eu tomo uma água. E assim que vocês terminarem, vocês me avisam.
Vocês me avisam colocando um joinha ali na tela, assim, tá? Quando vocês terminarem aqui de copiar. Terminou, Jamile? Assim que terminarem, me avisem. Pronto, gente? Eu vou interromper aqui um minutinho só. Só um pouquinho, tá, gente? Já deixo, já vou liberar vocês para falar. Só um minutinho.